Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do CP Palioncast. Estou aqui com a minha amiga sócia Laís. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui gravando mais um episódio e falar de um assunto, Laís, que é pouco discutido, mas extremamente importante, e é a nossa vivência também no nosso cuidado, que é o cuidado paliativo. Então, hoje nós vamos abordar um tema que é diretivas antecipadas de vontades. E uma curiosidade, até falando um pouco desse tema, mais de 60% das pessoas não falam sobre a morte, né? Ainda existe o tabu, e falar sobre os seus desejos, sobre suas vontades decorrente a uma doença grave, ameaçadora à vida, irreversível. Né? Elas querem muito ser respeitadas seus desejos, mas ao longo da vida não falam sobre isso. E em algum momento, quando chega, infelizmente, Uma uma gravidade, gravidade ou perda uma de nível de doença consciência. que não tem cognitiva autonomia para tomada de decisão, não foi discutido isso. Então, quando a gente fala da importância da diretiva antecipada de vontade, e o que é, né, Laís, a diretiva antecipada de vontade? Exatamente. Hoje, pessoal, nosso maior objetivo é conscientizar todos vocês que estão ouvindo, porque as diretivas antecipadas de vontade é um documento que você escreve a próprio punho, não precisa registrar em cartório ou entregar para algum advogado. É um documento que você escreve todos os seus desejos quando você não possa falar por si, não tem autonomia, não tem nível de consciência, como que você gostaria de ser cuidado e como que você também não gostaria de ser cuidado, né? Muita gente fala, é a mesma coisa de testamento vital. É parecido, no testamento vital você coloca coisas sobre o futuro, né? Sobre como você gostaria de ser cuidado em relações de saúde. Mas as diretivas é além, você pode colocar desejos de música, de roupa, como você gostaria de ser cuidado nessa fase final de Até a vida prática, mesmo, a né? espiritualidade, religiosidade também, algumas crenças religiosas falam sobre, por exemplo, não transfusão, que a Sim, gente sabe que é o testemunho de Jeová, mas colocam isso também, reforçando nas suas diretivas. É claro que assim, uma intercorrência aguda vai respeitar também as questões das práticas isso, religiosas, da não transfusão, mas eles reforçam alguns momentos, esses pontos de vista do que acredita, né, até de como, no momento final, como até gostaria que essa prática exercesse, se tivesse algum exatamente. ritual, né. Eu acho Sim, isso muito bacana, eu falo que as diretivas são declarações de amor, né. Então, de fato, é importante falar sobre você, sobre o que você, como você gostaria de ser cuidado. Então, no Brasil, a DAV, né, para emendar assim o termo da Diretiva Antecipada de Vontade, não precisa ser também registrada no cartório, né, isso, não Laís? precisa. E nem do advogado, como você trouxe. Não precisa e ela tem que ser respeitada por todos os profissionais de saúde, né? A Federação de Medicina nos respalda diante disso, tem até uma lei que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente pode trazer depois nos comentários, mas tem uma lei que respalda o profissional da área da saúde que ele está respeitando a autonomia desse paciente. E o principal, a gente fala tanto de autonomia de respeitar, de humanização. Então, quando esse paciente chega na unidade de saúde já com umas diretivas antecipadas de vontade, é de brilhar os olhos. Então, eu falo que esse podcast é sobre cuidar do futuro. Sim. E até para nós mesmos, como tá chegando o Natal, o Réveillon, né? Então, a gente vai estar perto das nossas famílias, por que não falar disso? De perguntar, nossa, como você gostaria de ser cuidado quando você não conseguisse mais falar por si? Mas quando a gente fala disso, é sobre algumas medidas invasivas. E tem até um modelo, né, gente, de como escrever essas diretivas, porque muita gente pergunta, mas o que eu vou colocar lá? É sobre só morte? Não, gente, é sobre desejos até esse momento chegar e se chegar, como você gostaria também do pós, né? E, Andressa, você tem as suas diretivas? Eu tenho as minhas diretivas. Você tem a sua, Eu Laís? tenho. Eu até trouxe para ler para vocês mais ou menos como que é o esquema mesmo, né, de Uhum. como que eu deixei isso escrito e essa declaração. Então acho que eu faço até a questão de fazer a leitura dela, Sim, porque dá embasamento muitas das vezes como que isso é feito, tá? exatamente. Então, começo assim.
Eu, Andressa Yuri Aracaki, estando em plena capacidade física e mental, declaro que essas são as minhas diretivas antecipadas de vontade a serem observadas por meus familiares, representantes e equipe de saúde, caso eu me encontre incapaz de expressar as minhas decisões. O tratamento que não desejo receber em situações de doença grave, irreversível ou terminal, quando não houver a possibilidade de cura ou recuperação da qualidade de vida. Não desejo reanimação cardiopulmonar, que é o RCP, em caso de parada cardíaca, intubação orotraqueal ou ventilação mecânica prolongada, a alimentação e hidratação artificiais se servirem apenas para prolongar o meu sofrimento e medidas de suporte vital que tenham como única finalidade prolongar o processo de morrer. E sobre os tratamentos e cuidados que desejo receber. Então, eu coloquei assim: independente das circunstâncias clínicas, desejo receber cuidados paliativos com foco na dignidade, conforto e alívio da dor, ser mantido em ambiente que permita a presença dos familiares sempre que possível, ter garantido apoio emocional e espiritual conforme a minha vontade. E o que é importante dentro da diretiva, gente, é colocar algum representante, tá, da família. Então, assim, indico como meu representante ou procurador de cuidados de saúde, né, entre parentes, assim, o nome de uma pessoa que você considere. Então, Que nesse fale por caso, você, que né? fale por mim. Então, eu coloquei a minha tia. O nome dela completo, a minha relação e o contato telefônico dela. E caso ela não possa assumir, eu deixei um contato de uma amiga que é muito próxima minha, e aí eu também deixei isso a ela, delegado a ela. Então, além disso, os valores e as crenças pessoais, né? Então, peço que as minhas decisões sejam interpretadas de acordo com os meus valores, que prioriza a autonomia, a dignidade e alívio do sofrimento. Não desejo ser submetida a procedimentos que prolonguem artificialmente o processo de morte. Nossa, gente, eu tenho que parabenizar essa dupla, não tenho? Porque as diretivas antecipadas de vontade é isso, pessoal. Ela escreveu o que ela não quer que seja feito, que ela escreveu que não quer nenhuma dessas medidas invasivas, que não vai trazer nenhum benefício. Se tiver possibilidade de reversão, eu entendi que tudo bem. Mas se não tiver possibilidade de reversão do quadro clínico, ela não quer nenhum um procedimento que aumente o tempo de vida dela, como a intubação, hemodiálise, né? Sim. Então, tudo que tiver, se for reversível e trazer qualidade de vida, é bem indicado. Depois você colocou o que você gostaria Isso. de receber. Então, é isso. E no final ela colocou os valores dela. As diretivas antecipadas de vontade é isso. É colocar o que você gostaria, o que não gostaria e seus valores. Então, isso é muito importante. A minha não tá bonita desse jeito não, viu, pessoal? Eu coloquei mais ou menos isso. Quando... Eu nem precisei só escrever, porque minha família inteira sabe, então... e o que está escrito é o que eu sempre falo. Se não tiver realmente possibilidade de reversão, um exemplo, eu tô jovem, tô saudável, não tem nenhuma doença ameaçadora. Aí minha mãe me pergunta, nossa, mas pra que falar disso? Você não tem nenhuma doença grave, que não sei o quê. Eu falei, mãe, se amanhã eu levanto, tenho um AVC, ou eu sofro um acidente, não consigo falar por mim. Então eu tenho que ter um papel, ou vocês têm que saber o que decidir. Então, a família sabendo que eu quero, que eu não quero nenhuma medida invasiva que prolongue meu sofrimento, claro, se tiver reversão, bora lá. Quero que faça, quero viver. Full, né? Eu quero viver. Então, e as medidas invasivas, a gente não é contra. Ela é muito bem indicada. E tem pacientes que é reversível. Então, eu quero que seja feita. Mas a partir do momento que não está trazendo qualidade de vida, não está tendo possibilidade de reversão, está tendo refratariedade ao tratamento, eu quero ser inserida no cuidado paliativo e ter dignidade. E a Andressa falou um ponto tão importante da dieta, porque é a coisa que mais... Dieta e hidratação é a coisa que mais gera angústia na família. Muito. Mesmo que é aquela família que é a favor de medidas de conforto, mas quando fala da dieta, né, Andressa, Amiga, como é que é? eu falo muito assim, né, que eu gosto muito da atividade física, mas eu falo que eu treino pra ter liberdade pra comer, né? Sim. Claro que não é o melhor
cenário, mas eu sinto assim, Reduzindo danos, né? eu tenho muita relação com a comida, então eu gosto de sentir o prazer, o sabor, de apreciar um bom restaurante, um cardápio de um restaurante que tem agora um prato X. Então, para mim, isso é um valor, né? E Uhum. até muitas questões que a gente presencia dentro do hospital, por exemplo, na nossa prática, algumas tradições de alguns países, né? Os italianos têm uma forte ligação com a alimentação. Sim. A gente já tem a ideia de assim que nasce, né? Precisa amamentar para crescer. Quem dos nossos pais ou avós fala assim, no processo de uma gripe, fala. Precisa comer, menina, para ficar forte, para se recuperar. Então, a ligação é muito cultural da alimentação. Só que para mim não tem sentido, de fato, num processo de uma doença ameaçadora à minha vida, que não vai reverter aquela doença, no final dela passar uma sonda em mim. E assim, além da sonda, que não vai fazer a reversão da doença, só vai trazer mais desconforto, como Sim. muitas das vezes eu vou sacar, então eu vou ficar contida. Que vai piorar o delírio, vai ter Eu que já ficar fico sedada, não imaginando. vai ter contato com a família, então, Eu assim, vou péssimo. tacar aquilo ali fora. Eu sou uma pessoa que sou super rinítica, tem sinusite, então a Vai parte desconfortar. respiratória para mim é desconfortante. Então, assim, é uma coisa que é muito clara para mim. Então, eu falo isso até para os meus colegas que são médicos, que trabalham comigo diariamente. Eu falo, nossa, libera um hambúrguer, que é uma coisa que eu gosto Uhum. bastante. Que se eu puder ter prazer e for uma dieta de conforto, que for Conforto. prazeroso, eu vou aceitar até o fim da vida. Exatamente, porque quando a Andressa já avisa isso para a família e quando ela tiver, espero que não esteja nessa Sim. situação, mas se um dia tiver, ninguém vai angustiar e Não. não deixar ela com dieta, porque isso, mesmo quando a família entende que a medida de conforto não vai realizar intubação, não vai fazer hemodiálise, mas quando a gente fala, olha, a dieta tá trazendo mais desconforto, isso angustia muito a família, porque é igual a Muito. Andressa falou, a comida é cultural. A gente faz Natal agora que tá chegando, é muita comida, o É, Réveillon. Se você passa na fartura, faculdade, né? comemora com comida, Isso. aniversário é comida, então tudo é comida. Então quando a gente vê um familiar sem receber a dieta, a gente tem essa angústia de diferença. Nossa, A pergunta da família, vai morrer de fome, ele vai morrer de né? fome, então isso aí angustia muito. Então, deixar isso por escrito que não deseja alimentos por vias artificiais que não vai trazer benefício, claro. Se te Uhum. for uma fase que é só até a recuperação, que aquela sonda vai Sim, faz sair, sentido. faz Total. sentido. Agora, se é pro resto da vida e não tá trazendo benefício nenhum, então não faz Não, nenhum sentido. A não. gente tem muito paciente idoso, recentemente eu estava com uma paciente com Alzheimer muito avançado, Uhum. acamada há 10 anos, e a gente sabe que a disfagia, que é a dificuldade da deglutição, é um marcador que a doença avançou. Sim. E essa paciente entrou no pronto-socorro por inapetência mesmo, tava engasgando, engasgou em casa, deu pneumonia, broncoaspirativa. E quando a gente foi conversar com a família sobre a sonda, foi muito tranquilo, porque ela falava, a própria paciente falava, o dia que eu parar de comer, pode saber que eu tô morrendo. Olha só que E é lindo. isso, é um marcador, porque quando ela parou de comer, ela perdeu o nível de consciência, ela não abriu o olho mesmo, e a família não quis que passasse sonda. E o PS, por ser despreparado, não ter esse tempo de conversar com a família, e mesmo essa paciente não tinha as diretivas antecipadas de Sim. vontade dela, mas ela sempre manifestou esse desejo de, o dia que eu parar de comer, vocês me enterram, que é porque eu tô Isso era morrendo, um eu não valor quero, dela, né? é um valor dela. E o maior prazer era comer pela boca a partir do momento que ela não queria mais, porque Uhum. é um avanço da doença, e a gente explicar isso para a família, porque se não é uma equipe especializada para orientar que a disfagia é um sintoma de fase final de vida desses Sim, pacientes, sim. né, com Alzheimer, a família não fica confortável mesmo. Ainda Não. bem que essa paciente falava, ia ser uma luta para a gente Sim, construir e isso que com a acontece família. muito na nossa prática, né? Assim, de familiares não respeitar o valor ou falar que nunca falaram sobre isso. Sim. Você falou até que a sua família sabe dos seus desejos, Uhum. né? Da sua carta. E o que é engraçado que a minha, eu já deixo bem desenhada, porque eu conheço a minha família, a minha mãe, então. Vai ter uma briga. E aí falar, não, pode fazer tudo. Né? Até a questão, a relação, Sim. né? Do medo.
eu ir primeiro que ela, que não é a lei Uhum. natural da vida. Isso. Ela fala, pra que isso, menina? Tá ficando doida? Então, assim, eu conheço um pouco o perfil da minha família. Tem que, tem que deixar. Então, eu deixo bem detalhada para justamente poder guiá-los, porque, de fato, no momento que a gente aborda um paciente que, por exemplo, esses casos neurológicos, Sim, né? Seja demência, Alzheimer, um AVC, em pacientes jovens, bruscamente, né? Às vezes é hemorrágico, isquêmico, que traz muitas sequelas. Não falar sobre isso e as decisões ser com a família, se forem principalmente jovens, trazem um sofrimento, não que uma carga, né, cada emocional muito grande. particularidade, né? Tem as questões emocionais, o vínculo, o entendimento sobre isso, mas existe uma discussão às vezes. Às vezes tem lá Sim, 6 filhos que não, uns fala, não, eu entendo, compreendo, e o outro, que é até um pouco mais ausente, não participa tanto dos cuidados, fala, não, eu gostaria que fizesse, sim, reanimasse. E uhum, aí é tudo uma comunicação que tem que existir entre equipe de saúde, né? Principalmente a equipe, se tiver uma equipe de cuidados paliativos, ajudar a semear as questões por que de não na relação técnica, porque a comunicação é importantíssima nessa muito. fase e não esquecer que esse familiar também está sofrendo, cada um tem seu modo de sofrer. Né? Então, até achar que não fazer é abandono, ou achar que é uma decisão que se sinta culpado. Então, quando é um plano avançado de cuidados, que a gente define junto com a família, quando o paciente não tem autonomia para suas tomadas de decisões, e se o paciente nunca trouxe isso, a família não falou sobre isso, é trazer de fato esses pequenos valores para tentar Sim. ajudá-los a traçar o melhor plano Plano de de cuidado. cuidado. A gente sempre pergunta mesmo, realmente, esses pacientes mais idosos, ele tinha algum familiar ou algum vizinho que estava na mesma condição dele? O que que ele falava? Ah, minha Isso. mãe sempre falava que não queria ficar dependente numa cama, que para ela não, isso não fazia sentido. Eu tenho até uma história de vida. A minha avó teve AVC com 89 anos Uhum. e ela faleceu por decorrência desse AVC, mas ela sempre trouxe eu nunca quero ficar acamada, também trazia o valor da comida, eu nunca quero parar de comer, o dia que eu parar de comer. Então, assim, minha avó sempre trouxe isso. Então, quando ela deu o AVC e foi para UTI e eu fui falar pro médico, olha, eu não quero que realize intubação, não quero que faz medidas invasivas, ele assustou e falou assim, mas ela nunca passou por esses procedimentos, ela não andava, Uhum. então às vezes ela aguentaria passar por isso. E o AVC dela, assim, foi catastrófico. Eu falei assim, mas ela pode até aguentar passar por isso, mas como vai ser o depois? Ela numa Uhum. ventilação mecânica, ela se alimentando por sonda, isso não faz sentido para minha avó. Eu não quero que ela sofra. Então eu quero medida de conforto para ela. E até que eu respeitei o percurso natural, mas para mim tomar essa decisão junto com a minha família, porque ele Uhum. sempre centraliza na pessoa da área da saúde. E quando eu fui tomar essa decisão junto com os filhos dela e a gente foi tomar junto, então foi muito fácil, porque ela sempre deixou isso claro. E Andressa, traz um pouquinho pra gente como é que é essas tomadas de decisões para quem tem curatela, quem não tem, quem é Eu acho responsável. que É bom deixar isso claro, né? isso. Existe algumas diferenças, né? Então, diretiva antecipada de vontade, eu, quanto à minha autonomia, consigo escrevê-las, registrar, né? O que eu quero, o que eu não quero, porque eu sou capaz de fazer isso. E quando a gente tem um paciente, né, ou um familiar próximo que tem o cognitivo prejudicado, né, que não consegue de fato tomar esse tipo de decisão, aí a gente tem a curatela. Né? Que a Sim. curatela, ela pode ser também por um representante que o juiz determinar, e também é judicial. Então, é uma pessoa que vai ser responsável para as tomadas de decisões daquele ente. Tá? Isso. Então, isso é feito judicialmente quando o paciente não tem as questões, autonomia para as tomadas de decisões. E aí, a gente também tem a procuração. Né? Aí a procuração é uma pessoa que precisa estar consciente e orientada para delegar uma pessoa a tomar uma decisão, Uhum. tá? Então, por exemplo, eu tenho apenas cognitivo preservado, nenhuma questão orgânica ou psíquica, e eu falo, olha, num processo meu de adoecimento,
ou uma situação que eu não consiga responder por mim, eu delego a Laís a ser a minha procuradora. E aí é Ótimo. todo feito disto para ajudar. Até uma questão importante é igual doação de órgãos, né? Eu falo, eu Sim, quero ser doadora de órgãos, mas aí eu só falo. Eu não registro isso, isso. eu não compartilho, e Não aí colocou nas não coloco nas diretivas. diretivas, aí na hora que acontece, eu até colocar nas minhas diretivas, Eu vou até colocar, não. Você tá falando aí, eu né, falei que assim, isso gente, eu não veio coloquei isso. à mente, então, de fato, é importante ter esse tipo Uhum, de informação. Então, existem essas diferenças sim, entre curatela, procuração e uma diretiva antecipada de sim. vontade. Porque esse paciente, pessoal, quando chega pra gente e a gente. Porque como que funciona, pra vocês entenderem? A gente é profissional da área da saúde, Uhum, especialista em cuidados paliativos. Quando o médico indica a nossa equipe e a gente vai conversar com esse paciente, com esse familiar, nosso primeiro passo é montar as diretivas antecipadas de vontade dele. Porque isso é o plano de cuidado dele. É como a gente vai cuidar dele daqui para frente. E não existe certo e errado. Existe aquilo que o paciente quer e a gente tem que respeitar a autonomia dele. E existe aquilo que é o desejo da família também. Quando esse paciente não consegue expressar os desejos dele, a gente vai perguntar para a família quem tem uhum, a curatela, uhum. porque ele é responsável legal por ele, não só por questões de saúde, por tudo, dinheiro, imóveis, tudo. E quando esse paciente não tem essa curatela, a gente sempre pergunta quem é o cuidador principal. Geralmente é os filhos, primeiro a esposa ou esposo, se não tiver os filhos, se não tiver filho, às vezes sobrinho, aí a gente tem que envolver serviço social, procurar de fato quem é o responsável. Sim. E quando a Andressa trouxe exemplo de 6 filhos e um é contra, todos têm que estar em comum acordo. A gente não faz nenhuma decisão se não for compartilhada e todo mundo Isso. concordante, né? Ainda mais se não tiver um curador dentro dos filhos, né? Sim, Quando o paciente tinha alguma questão, né, que tinha autonomia, delegar um procurador dentro da rede de apoio, é o mais complexo. Quando a rede de apoio é muito frágil, aí é complexo, porque você tem que muito. buscar assistente social, são os anjos na nossa vida, para Uhum, ajudar de fato ali quem é aquela pessoa que pode ajudar nas decisões, né? A equipe médica também na organização de plano de cuidado. Então, é algo sim. muito amplo. É muito, porque tomar essas decisões de plano de cuidado, porque realmente é compartilhado mesmo com a Uhum, família, com o paciente, com a equipe médica, com a nossa equipe. E só para vocês entenderem um pouco, recentemente eu tive uma paciente que ela tinha uma doença avançada de Alzheimer, foi submetida à intubação por causa de uma pneumonia, mas era uma paciente que andava, tinha performance. Às vezes ela foi indicada no momento, o geriatra dela, pessoal, até indicou também, acreditando que ela poderia sair uhum. dessa intubação se fizesse o tratamento. Fizeram o tratamento, mas ela não apresentou nenhuma melhora clínica, não conseguiram fazer a extubação eletiva. Quando a gente foi reunir com a família sobre fazer as diretivas antecipadas de vontade sobre não agregar mais nenhuma medida que trazer esse sofrimento Uhum. para ela no sentido de uma hemodiálise, de às vezes tu colocar uma traqueostomia, ela vivendo uma ventilação mecânica, quando a gente foi fazer essa reunião com a família, e não é isso, o pessoal jogar para o filho ou para esposo, vamos colocar uma traqueostomia ou não. Tem que decidir, colocar uma traqueostomia tá vencendo os 14 dias da intubação, porque Sim, eu já escutei isso, é algo tão grave sim. e é igual a Andressa falou, o familiar está sofrendo. Às vezes ele não consegue tomar essa decisão mesmo. E quando a gente percebeu dessa paciente que o esposo muito idoso e ela tem um esposo e 2 filhos. O esposo muito idoso, a gente percebeu que ele não ia conseguir tomar essa decisão. Então a gente convocou o esposo, os 2 filhos, sentou e conversou sobre a refratariedade, sobre a priora, sobre a pouquíssimas chances de reverter o quadro Sim. clínico. Então a gente estava indicando medida de conforto ali. O esposo dessa paciente e um filho era super a favor das medidas conservadoras, de conforto, só que tinha um filho que estava totalmente desconfortável. Então a gente focou nossas orientações nesse filho e explicou, porque igual você falou, né, Andressa? É,
o familiar, ele tá com um sofrimento muito grande ali. Ele acha que se ele não, se ele opta por medidas de conforto, ele tá desistindo, ele tá deixando de fazer. Sente culpado. Sente culpado, como é que vai ser isso pra mim depois? E quando a gente explica que as medidas invasivas como uma hemodiálise para aquela paciente, ou uma traqueostomia, vivendo ventilação mecânica, trazia mais desconforto do que benefício, do que qualidade de vida, eles começam a entender um pouco. Porque o amor, ele é egoísta, né? A gente quer a gente quer a pessoa, ainda mais mãe. A gente quer a pessoa ali a todo custo. Então, a gente entende o sofrimento do outro. Mas é a gente sentar e explicar o risco e benefício. Porque a medicina pessoal, ela não pode trazer mais malefício do que benefício. Hoje em dia avançou muito, né, Andressa? Avançou. E a gente fala assim, que a medicina, graças a Deus, ela veio tanto para cura, como para tratamento, como um diagnóstico, mas também para o prolongamento. Sim. Então, quando a gente tem um paciente, a gente não pode olhar só doença, é olhar ele como um todo, né? Sempre se questionar como equipe de saúde, traz benefício? Isso vai trazer qualidade de vida? Ou isso vai prolongar a vida desse paciente com muito sofrimento? Então, quando a gente faz esse tipo de questionamento, é onde a equipe de saúde tem que levar como compartilhamento esse plano de cuidado. Olha, existe isso como uma possibilidade, por exemplo, da intubação, né? Deu 14 dias, o ideal é retirar o tubo, porque faz edema, faz pneumonia associada à ventilação mecânica. Prejudica então, a fala, né? é um corpo estranho, né? Não pode Sim. ficar ali, ele tem que ser removido. Então, muitas das vezes, qual é a outra indicação técnica? Traqueostomia, né? Mas será que essa traqueostomia vai trazer qualidade de vida? É aquilo que o paciente deseja? Ele não vai ficar isento de outras infecções, né? Sim. Que acha que não vai trazer mais infecções. Não, ele vai ser uma via também de uma nova porta de infecção. Mas não só isso, a gente olhar pro doente, né? Aquela doença que ele está, infelizmente, ela é irreversível ou ela vai ser uma evolução dela. Então, por isso que a gente tem que sempre questionar esses fatores, se aquilo tem sentido ou não. Igual a hemodiálise, você comentou de um assunto, um paciente meu, né? Ele já partiu. É um paciente foi muito querido eu com minhas histórias como paliativista. A gente tem muita história. Muitas. E ele falava assim, eu vou fazer hemodiálise até onde eu me sentir que aquilo traz benefício para mim. Ótimo. Foi por muitos anos, até que ele falou assim, agora eu não aguento mais. Né? Ele que sofreu uma queda, teve fratura de quadril, não conseguiu operar, e aí teve alta, ia pra clínica com Uber. O vizinho o mecânico que era vizinho, pegava ele, não tinha técnica, manobra para fazer o posicionamento, mobilização para colocar dentro do Uber. E foi muito sofrido, e muito dessas clínicas às vezes não tem uma maca, ou a poltrona é muito desconfortante. Então aquilo para ele já não trazia tanto sentido, fora piorar sintomas. Então, ficava com mais dor, ficava mais edemaciado, tinha uma questão pulmonar que ficava mais, até a parte emocional afetava o físico, então foi hiperventilar, ficava desconfortável. Então, de fato, foi uma hora que a gente, peraí, vamos olhar com esse paciente com mais carinho, nessas decisões e ele montou e guiá-lo. as decisões dele, né? E guiá-lo até suspender a hemodiálise. Isso é o principal, é guiar, né? Porque tem paciente que fala... Mas ninguém nunca falou isso comigo. Se eu parar, se eu não parar. Eu tenho muito paciente oncológico, né? E quando a gente pergunta assim, qual que é o seu maior medo, sua maior preocupação? O que eu posso te ajudar hoje? Aí eles falam, eu tô sofrendo muito com esse tratamento. Aí eu pergunto, você já perguntou pro oncologista o benefício desse tratamento, se teve regressão da doença, se o tumor estabilizou, se isso vai trazer qualidade de vida, quanto tempo de vida você pode aumentar com esse tratamento? E eles falam, não, então é guiar. Eu não posso chegar no médico titular e falar assim, olha, isso aqui não está trazendo benefício para o seu paciente. Eu não vi o resultado do exame. Às vezes vai causar um sofrimento ali, aquele tratamento, mas vai ter um benefício maior futuro, vai aumentar o tempo de vida dele com qualidade depois. Mas sempre é importante perguntar, a gente guiar eles. E quando a gente vê que nos exames não melhoraram nada, a doença avançou e o paciente está mais em sofrimento, é onde a gente chega na equipe e fala, olha, vamos pensar
medidas mais de conforto para ele. O paciente não quer isso. E ele sempre traz pra gente, Sim, né? acho que essa fala sua é muito importante, porque estimular o paciente a participar do seu plano de cuidado é Sim. essencial. Porque às vezes o especialista vai lá, vou usar o termo, né? Vomita um monte de informações, ele Sim. não capta tudo aquilo, depois traz para nós, né? Olha, eu tô sofrendo muito com essa situação, você já partilhou isso com o seu médico? Aí ele fala, não perguntei. Então, sensibilizar nisso é importante para estimular. Claro, se for uma situação muito mais complexa para aquele familiar, a gente tentar auxiliar em conjunto. Quantas vezes eu entrei no quarto, o paciente, você fica do meu lado para eu fazer uma pergunta, e você, se eu não conseguir, você fala. E aí eu sempre trazia, olha, paciente, né? Pessoa, Dona Maria, tem uma pergunta ali fazer sobre a doença dela. A senhora gostaria de falar, Dona Maria? Aí foi um espaço de escuta ativa ali que ela se sentiu à vontade para explanar um sofrimento dela de alguma informação que para ela já não fazia tanto sentido. Porque muitas das vezes os especialistas, eles olham só aquele órgão. Né? Infelizmente não são todos, tá? Mas uma boa parte, eles estão sofrendo. Né? Eles estão sofrendo porque, de fato, para eles aquilo ali, vamos tentar, pode ser que melhore a qualidade de vida, os sintomas, ou os exames estão melhorando, os exames estão bons, mas enxergar o paciente nas como suas um todo, abrangências, né? Como a gente falou nos outros episódios do podcast, que assim sempre fala uma palhinha dela, sobre a questão do sofrimento físico, emocional, psicossocial e espiritual. Porque realmente isso é associado a uma abrangência como um todo que pode levar até a dor total. Então, isso aí a gente sempre vem trazendo dentro das diretivas, porque não são fáceis, gente. Eu falo que a diretiva... construir... a construção disso, porque às vezes os gestores acham assim, né? Ai, mas definiu paliativo, não definiu paliativo ainda? Que paliativo é esse? Eu já ouvi uma situação assim. Sim. E não é fácil chegar, e não é assim, é uma abertura, é um espaço para falar. Tem pessoas que estão preparadas para dizer e tem pessoas que não. Estão. Cada um com a sua velocidade de tempo. Se eu chegar já assim, não vamos entubar, que isso aqui não faz sentido, e o paciente lá, a família num diagnóstico às vezes novo, ou numa aceitação ainda da doença, ou a gente fala que é um momento inadequado de abordagem, né? A gente pode cuidar de outras coisas. Né? Mas às vezes eu falo que as diretivas são a cereja do bolo. Existe todo um contexto do iceberg assim para a gente cuidar. Porque a gente tem que criar vínculo, né? Toda a equipe pressiona muito a equipe de cuidados paliativos nesse sentido. Eles querem que... Porque isso, pessoal, fica no prontuário, no alerta. Eles abrem o prontuário, tá escrito as diretivas antecipadas de vontade desse paciente. Se vai fazer qual medida e qual que não vai fazer. Então, a equipe... eu entendo o lado dos intensivistas, a equipe de enfermagem também no sentido de não querer fazer certos procedimentos em pacientes que eles sabem que vai causar... Eles estão sofrendo porque eles não querem fazer medidas invasivas naqueles pacientes que eles sabem que não vai ter uma reversão do quadro. Mas se isso aí não está definido em prontuário, acaba se esse paciente intercorre, eles têm que fazer, né? Mas construir isso é muito difícil porque a família ou o paciente tem que ter muito vínculo e confiança. Porque quando a Andressa traz, você pode falar comigo? Gente, isso acontece diariamente. Eles esperam o médico passar para o médico titular para se abrir com a gente de cuidados paliativos. E tem gente que, às vezes, alguns titulares acham que nossa equipe entra para interromper tratamento. E, pelo contrário, a gente não está ali para interromper, a gente está ali para agregar. A gente quer, né? Exatamente. Doença e o tratamento modificador de doença e o cuidado paliativo. A gente anda junto, a gente não está ali para interromper nada, mas a partir do momento que está trazendo mais sofrimento e o paciente começa a se questionar sobre aquilo, eu começo a orientar eles a começar a perguntar para o médico se está trazendo benefício, se não está. E uma vez um oncologista, é muito gente boa, mas é mesmo, me perguntou assim, eu vi que você conversou lá com o paciente, ele falou que não quer mais a quimioterapia, mas você sabe que ele vai agora falecer mais rápido, né? Aí eu falei assim, seja sincero comigo. Nesse caso desse paciente, né? Se ele fazer o tratamento, qual que vai ser o desfecho? Ele vai falecer, mas ele teria aí 3 meses de vida. Eu falei assim, mas com que qualidade? Ele me questionou sobre isso. E quando eu falei para ele, olha, você tem 2 caminhos. Se você interrompe
o tratamento, a doença avança e você pode evoluir pela doença. Mas se você faz o tratamento, a doença pode avançar, você pode falecer, mas pode ser daqui 3 meses, daqui 6 meses, você pode ter um tempo maior de vida. E o próprio paciente me trouxe, mas qual sentido faz eu viver mais 3 meses em sofrimento? Sim, porque causa muitos Se sintomas, né? eu só quero o tratamento se fosse reverter ou fosse paralisar aquela doença e eu tivesse qualidade de vida. Eu queria ir pra praia, eu queria andar de lanche, eu queria beber minha cerveja, eu vou conseguir fazer isso? Então eu repeti isso pro médico. Aí ele ficou mais confortável, porque ele também estava em sofrimento. Poxa, se eu paro esse tratamento aqui, o meu paciente vai falecer pela doença. Mas o desfecho vai ser o mesmo, fazendo o tratamento ou não, porque era um câncer já metastático, bem grave, e o paciente optou por não fazer. Então, assim, eu não tô ali, eu e a equipe médica, para interromper nada. A gente tá ali para respeitar a autonomia dele. Sim, E é o que eu sempre falo para toda a equipe, a gente tem que respeitar a autonomia dele. E muitas das vezes, igual você falou, não é que o médico é ruim ou que... É porque ele não gosta mesmo de perder pra doença, é a verdade. Isso é verdade. É muito difícil. Sim. E a gente formou para salvar vidas. E nós, do Cuidados Paliativos, também é sobre vida. A gente quer qualidade de vida, a gente quer saúde. E quando eles se deparam que estão perdendo para a doença, é muito angustiante. Então, ele quer lutar muito e, às vezes, ele não consegue ver muito sintoma. Sim. E meu maior papel é olhar o sintoma e respeitar a autonomia do paciente. Sim. E se ele fala para mim que não quer continuar, mesmo que vai aumentar 3 meses de vidas em sofrimento... Eu acho que aí é quando a gente senta com toda a equipe e fala o desejo dele. E ele sabendo de todas as consequências de qualquer decisão, né? Qualquer decisão e trabalhar isso com a família, com a equipe de saúde. Olha só o papel grandioso que tem da equipe, né? E pra gente fechar só um adentro, pra gente fechar isso e decidir que ele não queria mais esse tratamento, gente, foram meses de internação. Isso leva, às vezes vai de alta e volta. Não, é isso. E aí que você tem que abordar e falar disso de novo. Então, assim, demorou um tempo pra ele, o próprio paciente, decidir por ele. Aí ele fala isso pra mim em uma conversa no momento de sofrimento e eu já coloco no prontuário, pessoal? Não. Eu primeiro tento controlar o sintoma dele, porque eu sempre falo, não toma nenhuma decisão em sofrimento. Porque a gente sempre, quem tá em sofrimento vai falar, nossa, eu quero a morte, vida, né? Liga uma medicação que eu só quero dormir. E a gente não faz morte assistida, né, pessoal? A gente respeita a autonomia dele, mas quando a gente tenta aliviar o sofrimento dele primeiro. Então, quando esse paciente quis isso, ele estava sofrendo no dia. Então, a gente controlou o sofrimento dele, foi avaliando ele ao longo da semana. Quando ele estava com sintoma controlado, a gente voltou a perguntar e ele estava firme na resposta. Sim. Existem as questões que é importante cuidar dos sintomas físicos e emocionais para a gente tomar sempre a melhor decisão. Isso até na nossa prática diária da vida, né? Quando a emoção toma, a gente sai até da razão. Então, a gente ir para o consciente do que visar o inconsciente. E quando, de fato, a organização com as equipes que também estão sofrendo, olha o tamanho grande da equipe de paliativo. É a gente cuidar do nosso próprio sofrimento, que a gente sofre também, Muito. né? Ainda mais quando a gente vê a distanase acontecendo. Sim. Então, se proteger também, a gente faz muito isso, que é aquele trabalho conosco. Né? E as equipes envolvidas, eu tive a experiência também positiva com um oncologista muito querido, né? Até Dr. Tiago, ele é um oncologista que ele era muito assim também, o prognóstico é esse, eu vou chamar uma equipe que vai te ajudar nesse enfrentamento, porque até a minha parte é aqui, o meu limite é aqui, agora é o limite, agora eu consigo compartilhar isso com a equipe de cuidados paliativos, então isso funciona muito bem. Então, quantos pacientes a gente acompanhava na época no ambulatório, que internava pouco, a gente conseguir controlar os sintomas em domicílio. Olha só quantas coisas a gente conseguiu fazer, falar com eles, desde sexualidade, desde de adaptações da casa conforme a performance funcional ia caindo, né, o declínio. Então, essa parceria ela é extremamente importante, porque juntos a gente fortalece mais ainda a construção de dar assistência, dignidade, qualidade de vida ao nosso paciente. Isso é muito importante, a gente definir isso junto com as equipes. Então, pessoal, só para vocês entenderem mesmo, é isso. As diretivas antecipadas de vontade, você escreve em um papel tudo que você gostaria que fizesse e o que não fizesse. Inclusive, a minha eu não terminei de contar, mas eu coloquei
como que eu gostaria do meu enterro. Tem gente que coloca se quer ser cremado, se não quer, a cor da roupa, a Sim, isso é música. importante, é. A cor da roupa eu quero azul, que é a minha cor preferida. E olha que eu não tenho muita roupa azul, mas é minha cor preferida. E eu não quero aquela flor, é crisanto que fala, aquela branquinha Sim. em caixão. Gente, eu acho horrível. Então eu quero girassol. E eu fiquei sabendo que tem algumas funerárias que não colocam caixão, ou não coloca girassol no caixão. Mas eu vou dar trabalho, eu acho, porque Ai, eu amiga, então quero. deixa escrito mesmo. Tá escrito. Coitada desse serviço funerário. Eu acho que isso foi legal falar, porque Sim. eu sou um pouco. Eu gosto da vaidade, eu quero E, maquiada, e isso é com bom, a a unha cor. feita. Não feita assim, mas pintada, se tiver sem pintar. Não, sim, tem que deixar tudo. Eu perdi uma tia muito jovem, que a gente sofre até hoje, é um luto eterno, né? E quando eu cheguei pra ver ela, assim, pessoal, a boca dela branca, e ela era igual você, super vaidosa. Eu falei, gente, cadê um batom? Fiz a filha dela buscar um batom na mesma hora, então, assim, isso é importante. E é porque eu conhecia muito ela, então o meu é importante. Eu não Sim. importo muito com maquiagem, então se quiser também, às vezes, um pijama azul, eu não importo. Mas é bom a gente escrever sobre isso. E agora é final de ano, né? Natal, Réveillon, vocês vão estar com a família de vocês, conversa sobre isso. Isso não é chamar a morte, viu, pessoal? Isso não Não. atrai. Então, conversa, ela assim, e aí, quando você não tiver condições? E é numa mesa de conversa mesmo que se constrói. A minha mãe já teve câncer, graças a Deus hoje é curada. E eu consegui construir as diretivas antecipadas da minha mãe sem ela perceber. Foi em uma mesa e conversando, conversa fora mesmo. Mãe, e aí, quando um dia essa doença avançar, se você não tiver a possibilidade de responder, como que você gostaria de ser cuidada? Ela, eu quero que me deixe em paz. Essas datas festivas que se É, reúne, né? reúne, então Mas. pergunta, fala assim, não, eu quero. Tem uns que falam, eu tenho um familiar que fala, não, vocês faz tudo o que tiver direito. Mesmo se não tiver possibilidade, vai que. Então, é o que faz sentido para aquele Ah, isso tá tudo paciente, bem, tá tá tudo tudo certo. certo. É uma escolha, né? Não é Sim. uma obrigatoriedade escolher, cuidado paliativo, definição de diretivas, não. Você também querer um investimento, suporte intensivo até o fim da vida, gente, é uma escolha, É tá uma tudo escolha bem, a e tá gente tudo respeita e a certo. gente também cuida desse E a sofrimento gente tem que também. respeitar essa autonomia, né? Claro, se chegar um momento que tá entrando em muita refratariedade e a própria equipe médica, decisão técnica Isso, mesmo, que técnico, chegou no limite, sim. porque eles têm, Limite da eles fizeram, medicina, né? a medicina, eles fazem um juramento que não pode causar mais malefício. Então, assim, chega um momento que nem é uma decisão compartilhada, às vezes, Sim. é uma decisão da equipe como Uhum. um todo, a equipe multi inteira, de chegar para essa família e falar assim, olha, chegamos no nosso limite terapêutico. Mas para chegar nesse ponto, tem muita coisa que eles fazem ainda até chegar nessas decisões, né? Sim, sim. Então, é isso a mensagem que a gente queria deixar, né, Andressa? Sim. Conscientizar vocês a falar sobre isso, como vocês gostariam de ser cuidados. Eu falo que é cuidando do futuro. Nós, profissionais, ficamos tão felizes quando isso já chega pronto pra Eu sempre gente no elogio a hospital. família, falo, gente, que Com- maturidade, né? Que Exatamente. Evolução responsabilidade, que espiritual pessoa evoluída, muito né? Tem evoluída. que elogiar de fato, porque é poucas vezes que acontece isso na nossa prática Sim, diária. e eu já incentivei algumas amigas a falar sobre isso. Uma até me perguntou, mas eu nem sei o que que eu coloco. É isso, gente, é o que a Andressa escreveu. Tem gente que fala assim, aí eu sempre pergunto, porque tem gente realmente que não sabe o que que escreve. Fala assim, diante de uma doença muito grave, sem possibilidade de reversão, você queria que continuasse fazendo essas medidas? Aí tem gente, Deus me livre, me deixa morrer em paz. Então é isso, as diretivas, não é algo de 7 cabeças. É algo simples que você pode deixar ou falar para um familiar que eles tomam essa decisão de uma forma mais tranquila. Eu tenho que ter que refazer a minha, porque diante desse assunto É, hoje eu tenho que reformular várias ideias. várias Até a cor ideias, da até a unha. cor da unha. Você fez recordar de uma vez, eu era trainee, enfermeira trainee, e aí faleceu uma paciente, e aí na hora de fazer o preparo do corpo, no morgue, aí a filha falou, você pinta a unha da minha mãe? Porque ela tinha condições, ela tava tremendo muito, né, tava chorando. Naquele momento, eu falei, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer, né? A enfermagem, ela é Uhum. corrida. Aí eu fui e pintei todas as unhas, ainda limpei, assim, eu lembro que eu fiz isso. E hoje, essa reflexão na maturidade da profissão, o quanto que aquilo foi importante. Nossa, tanto que Para fazia sentido. Era o familiar, valor dela, era um né? valor. Sempre quando eu passava visita, realmente, eu via as unhas da paciente bem pintadas. E naquele momento, tava, né, realmente, o pessoal que tinha tirado, né, na evolução dela, na gravidade. E aí,
tiraram, aí ela falou assim, não, minha mãe tem que ser velada de fato, Do jeito que ela do jeito que ela gosta. sempre gostou. Agora, né, depois de quantos anos isso aconteceu, foi no início da minha carreira como enfermeira, hoje faz sentido na maturidade, hoje de vivenciar isso, de Isso entender eram as diretivas dela, que era um eram as valor diretivas dela. Isso né? é muito Que importante. importantíssimo. Eu acho que o podcast hoje trouxe para nós uma reflexão importante, né? De a gente olhar para nós mesmas. E final de ano, sempre aquele clima, né? Meio Família, família, nostalgia. A gente pensa reflexões do que a gente fez de positivo, o que a gente tem que melhorar, ressignificar às vezes a ausência de uma pessoa muito querida na nossa vida, Sim. né? Então, para algumas pessoas pode ser que tá passando por algumas questões emocionais ou por doenças. Então, Sim. traz de fato uma reflexão maior, né? E eu quero deixar para encerrar o nosso ano, né? O podcast que iniciou-se e vem ganhando espaço. Então, a gente pede muito para que vocês sigam a nossa página no Instagram e também se inscrevam no canal do YouTube, repassem para algum familiar, você que é profissional da saúde, que está cuidando de um paciente, às vezes o podcast, algum tema, ajude a contribuir também no seu cuidado, que querendo ou não é uma forma de transmitir informações, né, Laís? Exatamente. E aí eu preparei aqui para encerrar o podcast, o nosso ano de 2025, uma mensagem para vocês, que foi preparada com muito carinho, né, de coração, por mim e pela Laís. Então, eu quero desejar a você e a sua família um Natal realmente especial e um final de ano. Um Natal que o presente mais valioso não esteja debaixo da árvore, mas sentada ao seu lado. Que este seja um tempo de olhar nos olhos, de abraçar mais forte, dizer aquilo que às vezes deixamos para depois. Porque, ao fim das contas, a vida é feita de momentos e não de minutos. E quando a gente cuida do tempo com amor, quando vive com presença e gentileza, ele se transforma no que os cuidados paliativos mais nos ensinam: qualidade, sentido e conexão. Que neste Natal você possa celebrar o amor que sustenta e a família que acolhe e os afetos que nos lembra quem realmente somos. Que cada gesto seja um cuidado, que cada palavra seja um abraço, que cada segundo seja vivido com dignidade e delicadeza e que todos nós merecemos. Que a paz toque na sua casa, que a presença encontre o seu coração e que o amor sempre ele seja o guia cada passo do seu caminho. Ai, que lindo. Gente, eu tô emocionada, tá? Eu me emociono. A mensagem é linda mesmo. Sim, eu acho que eu pensei muito na gente, porque a gente faz muito, né, esse conforto para as pessoas que a gente cuida do amor de alguém, Sim. mas a gente também somos um amor de alguém, né? Então, deixar essa mensagem por escrito, porque a nossa vida ela é corrida, a gente não pensa às vezes muito no outro. E de mandar uma mensagem, às vezes, olha, para uma pessoa que a gente ama, eu te amo, Sim. né? Olhar nos olhos, um abraço forte. Então, que E aproveitar seja, esse momento é isso. não seja só debaixo da árvore mesmo, É a né? pessoa que tá do nosso É a lado. pessoa que tá do nosso lado. E Feliz Natal pra vocês, pessoal. Que Feliz vocês fiquem bem. E até ano que vem. Até o ano que vem. Sucesso. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.